pessoal fala assim, a organização é dar conta de tudo. Pelo contrário, organização é você saber entender tudo que você tem que deixar de fora para dar conta do que é prioridade. Então, existem aquelas matrizes, né, de importância, tipo matriz Eisenhower, que a gente fala o que é urgente, é importante, mas não é urgente, mas não é importante, não é urgente, não é importante. Enfim, que você pode até usar para priorizar projetos. Eu gosto sempre de analisar os meus objetivos para pensar se os projetos que eu tenho ainda fazem sentido. Então, para analisar, ano passado, quando eu estava no intercâmbio, por exemplo, e a finalização do doutorado e tudo mais, o que me fez decidir foi, primeiro, isso é uma outra dica que eu dou, nunca decida nada quando você não está bem de cabeça. Então, se você não está legal, faz terapia, faz tratamento, foca em ficar bem, porque qualquer decisão que você tomar quando você não está bem, você pode se arrepender, porque você vai tomar a decisão meio a toque de caixa e você pode se arrepender depois. Isso aconteceu comigo várias vezes já, então eu aprendi com isso. Então, naquele momento lá também, eu falei, o que está em jogo no momento? Eu tenho aqui mais 2 meses de intercâmbio, meu filho está bem, o doutorado está em stand-by no sentido de aulas, né? Eu estava tendo orientação e estava tendo a pesquisa, né, na tese acontecendo, ok, e preciso ficar bem, então vou intensificar a terapia, o meu médico mexendo no meu medicamento, tudo, para eu ficar bem. Foi isso, foi focar naquele momento em ficar bem para poder tomar decisões. E quando eu estava me sentindo melhor, eu falei, não, eu não quero sair do doutorado, isso é importante para mim. E o que me ajudou a decidir isso? Revisitar os meus objetivos de curto, médio e longo prazo, mas especialmente os de longo prazo. Porque quando eu, Thaís, paro para pensar em carreira e em como eu gostaria de me aposentar, quando eu falo aposentar, é não depender do meu trabalho, né? Eu espero que eu consiga me aposentar em algum momento. Eu amo o que eu faço, mas existem limitações físicas, né? Que vai chegando o tempo, assim, com a idade, que a gente vai ficando mais cansado para conseguir fazer as coisas. Então, a gente não pode se programar para amanhã pensando no hoje. Eu não sei qual vai ser minha condição física, mental lá na frente. Então, pensando assim numa aposentadoria, na minha carreira, eu pensei, eu gostaria de me aposentar como professora universitária e pesquisadora. E escritora, né? Tudo no mesmo bolo, assim. E aí, quando eu paro para pensar nisso, por exemplo, uma coisa que caiu uma ficha assim muito forte para mim foi que eu tinha duas maneiras de, na verdade, três maneiras de conseguir isso. Uma difícil, uma muito difícil e uma mais factível, que são as seguintes. Vou compartilhar com vocês para que vocês façam o mesmo tipo de raciocínio aí na vida de vocês, tá? Qual que era a difícil? A difícil eu construí com o meu trabalho uma universidade corporativa, que é uma universidade que é credenciada pelo Ministério da Educação aqui no Brasil, em que eu posso implementar cursos que tenham certificados do Ministério da Educação, e se essa universidade crescer, virar uma empresa grande, etc., virar tipo um Senai da produtividade, que era o que eu pensava que eu queria antes, né? Eu posso me aposentar por essa empresa, pela minha empresa. Eu posso depois lá para frente virar só a sócia conselheira ou coisa do tipo e me aposentar pela minha empresa. É difícil por quê? Porque se fosse fácil, estava todo mundo milionário no Brasil. Além disso, também chegou num momento que eu percebi que não era o estilo de vida que eu queria para mim. Construir esse estilo de vida muito louco de trabalhar lá 24 horas por dia para crescer um empreendimento e ter equipes enormes e um monte de problemas e deixar de fazer aquilo que eu gostava, que é dar aula, que é criar material, que é escrever, para ser uma gestora. Então, assim, durante alguns anos eu fiquei muito nessa, não confusão, mas brigando uma coisa com a outra, que estava me descolando do meu trabalho. E aí eu descobri isso e com o tempo eu estou reconstruindo, vocês podem ver agora. Então, por mais que eu chame professores, convidados, por mais que delegue algumas aulas, por mais que eu traga convidados para conversar, entrevistar aqui no canal, mas eu quero que essencialmente seja eu fazendo as aulas, porque é o trabalho que eu gosto de fazer as aulas, criar conteúdo. As aulas nada mais são do que conteúdos mais organizados, mais focados, mais aprofundados. É esse o trabalho que eu quero fazer. Só que, ao mesmo tempo, né, falta esse lado gestora e tudo mais. Então, eu estou nesse momento, gente.
Essa era a primeira possibilidade difícil. Qual que é a possibilidade muito difícil? A possibilidade muito difícil seria passar em um concurso para alguma universidade, tipo uma USP da vida, Unifesp, Unesp, etc., para ser professora concursada, efetivada, ou conseguir livre docência. Eu acho que isso no Brasil é muito difícil, são poucas vagas, e geralmente quem consegue essas vagas são as pessoas que sempre se dedicaram à vida acadêmica numa universidade federal, estadual, enfim, tem um currículo acadêmico muito forte, com muitas publicações, muitos trabalhos, muitas pesquisas, muitos grupos de pesquisa relacionados. Então, tem uma idade ali também. Então, eu senti que, por mais que não seja impossível, mas é muito difícil conseguir essa aposentadoria com condições dignas nesse momento que a gente vive no Brasil. E quando eu falo momento, eu me refiro a século, tá? Porque, assim, o momento da educação no Brasil, porque eu vejo como um projeto de longo prazo. Então, a gente vê cada vez mais a precarização do trabalho dos professores nas universidades particulares também. Então, professores que estão lá há 30 anos sendo mandados embora para contratarem professores mais novos, PJ, com uma formação um pouquinho menor, mas que vão entregar o que precisa. Então, uma sucatização, às vezes, né, muitas vezes nas universidades. Então, não tem como confiar na iniciativa privada, ao mesmo tempo que, para ser concursada em uma instituição pública, o funil é muito, muito, muito difícil a ponto de querer depender disso, né? Eu não posso colocar uma coisa tão importante quanto o meu futuro, quando eu estiver velhinha, em uma possibilidade muito remota. E aí, a terceira possibilidade, que eu falei que era mais factível, é como viver bem como acadêmica e professora, pesquisadora, etc., em um país que valorize isso. Então, tem essa possibilidade, que é a que eu tenho em vista no momento, que é me aposentar fora do Brasil. Ponto. E aí, tendo isso muito claro para mim, eu tenho várias coisas que me fizeram pensar sobre isso, me fez voltar a ter o desejo de me formar no doutorado, porque ter o doutorado vai ser importante. Me fez ter mais clareza para os próximos anos, assim, então eu estou naquele momento, a minha linha do tempo caminha sempre junto com a do Paul, né, e das pessoas que eu amo, claro, mas com a do Paul especialmente porque eu sou a mãe dele, né, gente? Então, assim, ele está agora no primeiro ano do ensino médio, ele tem muita coisa que ele quer fazer, ele é cheio de sonhos, e ele também está naquele momento que cada hora muda um pouquinho de ideia, e então eu não tenho como me planejar com base no que ele fala que ele quer fazer hoje, porque ele ainda vai mudar de ideia. Então, o que eu sei é sobre este momento, e assim, o meu horizonte aí dos próximos 3 anos é esse horizonte de terminar doutorado, publicar livro, publicar artigo, finalizar todo esse arco do doutorado, e fazer alguns projetos para que depois eu possa, né, futuramente me aposentar fora do país e tudo mais. Então, eu estou tirando cidadania europeia, estou nesse processo como um todo, enfim, né? O intercâmbio, então, ter terminado o intercâmbio, ter feito o intercâmbio lá, foi legal por conta disso, porque daí eu comecei a avisar uma coisa que era mais factível para mim, falar, bom, se eu conseguir trabalhar como professora, pesquisadora fora do país, um país que valorize a pesquisa, eu sei que eu vou ter pelo menos, vou conseguir me aposentar de uma forma digna, o que é uma pena, né? Porque se a gente para pensar quantos pesquisadores precisam sair do país para ter o seu trabalho reconhecido, enfim. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque revisitar esse meu objetivo de longo prazo me fez ver o que era realmente importante para mim e por que eu não deveria parar com o intercâmbio e nem com o doutorado, por exemplo. Então foi um momento de falar, ó, vamos reconfigurar a rotina de modo que fique mais leve, conciliar o trabalho com os estudos, para você conseguir fazer isso de maneira sustentável e mentalmente bem. Então, esse foi um ponto de virada para mim. Eu sei que eu passei um grande tempo agora falando da minha experiência pessoal, só que eu trago a minha experiência pessoal para que vocês possam refletir sobre a vida de vocês também, especialmente no que diz respeito à carreira, porque a carreira profissional, ela é uma mistura de trabalho com estudo, porque muitas vezes para você evoluir no trabalho que você tem que fazer algum tipo de formação, você tem que estudar alguma coisa, certo? Então eu acho que trabalho e estudo são muito
constroem essa área da vida carreira, de modo geral, sabe? Quanto mais clareza eu tiver sobre esse objetivo de longo prazo, mais fácil fica para eu tomar decisões no presente. Ah, Thaís, mas e se por acaso te chamassem para dar aula na USP, aí em São Paulo, etc. Se o improvável acontecer, aí eu vou reconfigurar e vou repensar as coisas. Só que eu não posso planejar a minha vida com base no improvável que não está sob meu controle. É tipo falar assim, Thaís, você está vivendo a sua vida, mas se você ganhar na loteria? Pô, aí vai mudar tudo, né, gente? Mas eu não estou contando com isso, porque é muito difícil, depende de sorte, depende de muitas coisas. Né? Então, a gente não pode se basear no acaso ou no improvável. A gente tem que se basear no que é regra, no que está mais caminhando para acontecer, no que a gente tem mais controle, digamos assim. E aí, quando você descobre quais são essas atividades que são essenciais, que são prioritárias, que estão alinhadas com esses objetivos, aí sim você vai falar, isso é essencial. Então, esse essencial é o que eu tenho que fazer agora. Eu falei de trabalho e estudo, né, com o doutorado, com a aposentadoria e tal, mas eu poderia me referir, por exemplo, a uma pessoa que de repente está desempregada agora. Qual é a prioridade dela? A prioridade dela é conseguir um trabalho. Então, as atividades essenciais da rotina dela vão ser sempre com foco nesse objetivo, conseguir um trabalho. É vital, falo vital mesmo, porque tem gente que não tem mais vida, para falar de uma maneira sutil, quando não consegue conciliar, não consegue ter esse senso de priorização. Então, você precisa descobrir o que é essencial para você fazer no momento, de modo que tudo aquilo que não for essencial são os pratinhos que você pode derrubar sem sentir tanta culpa. Ou, de repente, são pratinhos que você pode guardar durante um tempo na sua cristaleira lá, porque você não vai usar no momento. Então, a gente tem que estar sempre nessa busca pelo que é essencial, focar no momento. Bom, aqui eu tenho nesse material o resumo do que é um objetivo SMART, né, como que você pode aplicar, que é o específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, para quem não sabe, é quando você pega um objetivo como esse que eu falei, eu quero me aposentar como professora e pesquisadora. Então, ele está específico. O mensurável pode ser me aposentar, tipo, a partir dos 60 anos, ou algo nesse sentido. Alcançável tem que ser uma coisa que você consiga alcançar de fato. Então, foi como eu falei, se eu colocar lá, eu quero me aposentar como professora em livre docência na USP, é óbvio que eu posso colocar isso como objetivo, mas no momento não é alcançável para mim. Relevante, né? Tem que ser importante, e temporal, que é quando que você vai querer concluir esse objetivo, tá? Então, só revisando aqui que é um objetivo SMART.